Que a graça do Deus esteja com todos, né? E paz. Nós hoje vai continuar o estudo do livro do Espírito. Livro do Espírito não, esse já foi, né? Nós vai continuar o estudo do Bhagavata Puranas, o Shinodamento. Mas antes eu quero falar uma coisa importantíssima. Eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito do nosso trabalho. A hora está chegando e é preciso se posicionar. Depois de 7 anos de conversas, hoje nós podemos nos posicionar. Quando nós começou esta história, se perguntasse para Fia, para este ou para alguém de dentro do trabalho, o que era o trabalho, ninguém sabia. Até hoje ainda não sabe. Por isso eu gostaria agora, neste início de conversa, posicionar o referencial deste trabalho, para nós ter uma noção do que está sendo feito. Como eu disse antes de começar o estudo hoje, eu quero posicionar alguma coisa importante. Na última conversa que nós teve, eu cheguei a falar sobre universalismo e universal. Hoje eu quero falar um pouquinho deste tema e posicionar o espiritualismo ecumênico universal dentro dessa visão dos elementos do universo. Então, tudo que existe é universal, porque universal é uma propriedade de todas as coisas existentes. Mas tudo que existe não é real. Dentro do universal, nós podemos afirmar que existem elementos reais e elementos ilusórios. Por exemplo, você olha para a parede, você vê uma parede, então essa parede existe dentro do universo. Só que parede não é algo real. O que existe ali são outras coisas, e não uma parede especificamente. Agora, daí você dizer que porque ela é composta por outras coisas, ela não existe, isso é irreal, porque ela existe para quem acredita nela. É como uma milagem no deserto. Existe areia, e alguns veem na areia, por exemplo, água, outros veem rios, outros veem palácios, outros veem cidades. Todas essas coisas são reais, existem para quem vê. Então elas são universais, mas elas não são reais. Esta é a primeira coisa que nós precisamos compreender. Tudo que alguém acredita existir é universal.
mas nem sempre é real. A partir daí, nós temos que descobrir o que é universalismo. E eu vou hoje então dizer que universalismo são os caminhos para cada vez mais se aproximar do real. Por exemplo, a doutrina católica é um universalismo. Apesar de ela ainda levar a elementos ilusórios, porque ela cria o céu e o inferno, ela cria os santos, o ser humano. A doutrina espírita é universalista, mas não trabalha com os elementos reais do universo, mas cria outras ilusões diferentes daquelas que vive o ser humano. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para nós entender uma coisa importante. Existem milhares de universalismos. Universalismo não é um só. Todo caminho que busque aproximar-se da realidade real é um universalismo. E o espiritualismo ecumênico universal é um universalismo. É um caminho para que o ser humanizado possa vivenciar a realidade e não abandonando assim as ilusões. Mas diferente dos outros universalismos, o espiritualismo universal trabalha num conceito chamado não existência. O que é a não existência? É aquilo que eu te venho falando. A existência de tudo, num nada que pode ser compreendido. Não sei se eu estou hoje me fazendo ficar calo. Este é o fundamento do universalismo, do espiritualismo ecumênico universal. Ele guia como caminho à universalização a penetração num nada que não é vazio, mas é cheio de tudo, mas que este tudo não pode ser percebido ou compreendido pelos seres humanizados. Isso é fundamental para quem vem nos acompanhando e para quem até fala sobre o que houve aqui. Mas o que é isso que você está ouvindo? É um espiritualismo fundamentado na não existência ou na existência do nada formado por tudo, já que tudo é universal. Se tiver a pergunta, eu achei importante neste final do ano deixar isso bem marcado, porque os tempos está chegando. O bendito Senhor disse: ó Udava,
Todo homem que se refugia em mim cumprirá com seus deveres particulares, tal como eu ensino, e sempre com a mente desapegada. Outro dia eu encheei a nossa conversa dizendo o seguinte: todas essas teorias que nós vem conversando sobre o domínio da mente são apenas teorias, são elementos de ego, já que são verdades ainda ilusórias, porque estão sendo compreendidas pelo raciocínio. E aí eu disse, na verdade, a realização deste trabalho passa apenas por um aspecto: a confrontação entre o que você está vivenciando e a graça de Deus. E eu lembro que eu disse assim: se a contrariedade, se o prazer, se a dor lhe faz perder a graça de Deus, abra mão de vivenciar lixo para não perder a graça de Deus. Então, quando o seu ego cria uma situação onde você vai vivenciar determinado sofrimento, diga: olha, só um momentinho, se eu vou vivenciar agora essa dor, eu vou sair da graça de Deus, e para mim é mais importante estar na graça de Deus. Só isso consegue fazer com que o ser humanizado liberte-se da ação do ego, que aliás é exatamente isso que o Krishna está ensinando neste parágrafo. Aquele que vivencia Deus, ou seja, aquele que está sempre com Deus, em Deus e é por Deus, vive a vida com harmonia, paz e felicidade, e tem a mente sob controle. Se tiver pergunta. Item 2. Convém que observe, com entendimento purificado, todas as vicissitudes que sofrem aqueles que se apegam aos objetos pensados dos sentidos pensantes, considerando-os reais. Convém àquele que quer se tornar senhor da sua mente observar o quanto sofre aqueles que são apegados a elementos materiais. Esse é um grande caminho para você realizar a libertação do ego. Sabe, quando você vê uma pessoa sofrendo porque não consegue realizar seu desejo, imagine que se você se prender a desejos, vai passar pela mesma coisa. Está disposto a isso? Imagine que quando você vê uma pessoa sofrendo porque não consegue que o mundo viva de acordo com o que ele quer, e você, imagine que você pode passar pela mesma coisa.
Está disposto a isso? Esta é uma grande lição que nós já estudou aqui, que é a função espelho. Utilize os outros como espelho para você. Olha só, tá vendo só como está aquela pessoa, porque continua apegada, continua lutando contra a vida, contra as verdades criadas no ego, para impor a sua vontade aos outros? Não, eu não quero isso para mim, não. Agora, repare que o Krishna fala em reparar, não em criticar, não em dizer que aquela pessoa está errada, não em dizer que aquela pessoa não presta, não em dizer que aquela pessoa não é mais impura, é mais atajada ou coisa do gênero. Reparar para você aprender uma lição e não reparar para criticar. Se tiver pergunta. Tem uma pergunta. A gente se liberta da posse de uma só vez ou aos pouquinhos? Você, para se libertar da posse, primeiro tem que se libertar do desejo. Depois tem que se libertar da paixão. Só então você pode se libertar da posse. Porque quando você acha que se libertou de uma posse, de um elemento, a possessão em si ficou. E aí o ego começa a trabalhar essa possessão em cima de um novo elemento, ou seja, aqui uma nova paixão, e você cai. Então é preciso primeiro você lutar contra as paixões, sejam elas quais forem que surjam, para só então poder compreender que elas estão surgindo por causa de possessões e aí lutar contra a possessão. Não adianta nada você se libertar, por exemplo, da possessão do marido ou de uma mulher, enquanto você ainda é apaixonado por um filho. Item número 3. Sabe, ó Uddhava, que para um homem acordado, a visão dos objetos sonhados pelo respectivo sonhador é irreal. E o mesmo acontece com as fantasias daquele que sonha desperto, já que, por sua própria índole, tais falsas visões mudam constantemente. Todavia, convém que saibas que a tua visão viciada e que te leva a crer que estás acordado é tão somente fruto de teus próprios pensamentos, os quais se desdobram em gunas sensórios pensantes ou sujeito aparente, e nos respectivos e múltiplos gunas dos objetos externos pensados. O que são gunas mesmo, Joaquim? Gunas são qualidades de pensamento. Qualidade? Isso. O guna rasásico, rasas, é o guna das obsessões. O guna tamas ou tamásico é o guna da indolência, uma qualidade de pensamento indolente. E o guna chavático é a qualidade de pensamento considerada pura, simples, elevada, bondosa. Mas e este versículo é grande e nós vamos ter que falar dele em partes. Inicialmente o Krishna fala que para aquele que está desperto, ou seja, aquele que se torna um homem lúcido, um espírito que possui um ego com verdades mais universalistas,
ele consegue ver o sonho em que vivem os seres não despertos. Sabe, o sonho de realização de desejos, a pijão as vontades, as paixões, as posses. Ele consegue ver o sonhar dos homens decaídos. Ele entende que quando uma pessoa, por exemplo, dá uma ordem de que tal coisa deve ser feita de tal jeito, ele compreende que isso nada mais é do que um sonho daquele que está pedindo. Sabe que é um sonho porque não adianta ninguém pedir. Se a coisa tiver que acontecer, vai acontecer. Se não tiver que acontecer, não vai acontecer. Então o homem desperto, o homem lúcido, não interpreta o sonho dos outros como realidade. Neste caso, por exemplo, que nós estamos falando, de alguém mandar fazer alguma coisa, o homem lúcido sabe que essa pessoa não está mandando, mas está sonhando acordada, ou seja, está imaginando que ela está mandando. É quase como um delírio. E o homem desperto sente isso, sabe disso, e por isso não vai criticar, não vai brigar com a pessoa, não vai reclamar dela mandar, porque tem a plena consciência de que o acontecimento não está lá pejo àquela ordem. Este é o primeiro detalhe. Mas tem um segundo detalhe. No final, o Krishna diz assim: agora o homem desperto também sabe que esse seu despertar ainda é ilusão. Que este raciocínio mais universalizado, ou seja, o raciocínio de constatar o sonho ou delírio do outro, ainda é também um sonho dele. É isso que nós vem pegando o tempo inteiro, a não existência total. Sabe, nada que passe pela mente, nada que seja percebido é real. São maias, são ilusões, são milagres. E o homem desperto sabe disso. E por isso ele sabe que o seu próprio despertar ainda é uma ilusão. Então ele não se prende ao seu despertar como uma paixão. Olha, agora eu consigo observar que o que o outro está fazendo na realidade. Não, ele não cai nisso. Ele diz: isso foi um sonho que eu vivi neste momento. Agora não sei se em próximos momentos eu vou também vivenciá-lo. Pode ser que em próximos momentos eu não consiga estar acordado, ou seja, eu não consiga estar consciente de que tudo na vida é um sonho.
filhos, o grande problema é que as doutrinas falam em um determinado ponto e não aplicam os ensinamentos a tudo. Por exemplo, tem muitos que conhecem este texto, os hinduítas, e eles falam no ponto de dizer: agora eu sou um sábio, porque eu sei que os outros estão dormindo. Esquecem que o seu próprio acordar ainda é um sonho. Por isso nós pegamos a não existência de tudo. Nada pode ser definido, nada pode ser compreendido, nada pode ser percebido na sua concepção original. Mas só, tudo isso pelo selo humanizado, é claro, né? Mas só através de outras ilusões. Então, como eu disse no início, este é um caminho. É um caminho que precisa ser percorrido. Ou seja, um despertar que não é tão desperto assim, mas que posteriormente terá que ser também tratado como sonho, para despertar um pouco mais. Acho que este pedaço foi bem complexo, é bem grande. Se tiver a pergunta, por favor, fique à vontade. Item número 4. Dedicando-se a mim com afinco, o buscador deve deixar de lado todas aquelas ações intencionais que perpetuam a dolorosa transmigração dos seres e executar somente aquelas que resultam na suspensão do samsara, roda existencial, transmigração, palingenesia. Aquele que de fato se dedica fervorosamente a buscar a verdade já não deve manter-se submisso às leis comuns do trabalho, que o impelem a ganhar o sustento somente. Vamos por parte. Fia, você pode ler o início, por favor? Dedicando-se a mim com afinco, o buscador deve deixar de lado todas aquelas ações intencionais que perpetuam a dolorosa transmigração dos seres. Dedicando-se a Deus, o buscador deve eximir-se de praticar ações intencionais. Para os menos avisados, pareceria que o Krishna está falando em tipo de ações. Praticar alguma ação. Mas não é isso. O que ele fala é que você deve deixar de praticar ações intencionais. Ou seja, você deve deixar de ter a intenção ao praticar a ação. Fazer por fazer, e não fazer para conseguir algo, não fazer para ter algo, não fazer esperando algo. Essas são as intenções. Quando o buscador se firma em Deus, ele não tem mais intenções, porque ele está em Deus, com Deus e por Deus, e a sua única intenção é continuar em Deus, por Deus e para Deus.
Ficou claro isso? E quando ele, então, pratica isso, o que acontece, filha? Continua a leitura. Então deixa eu ler de novo, senão vai perder aqui o sentido. Dedicando-se a mim com afinco, o buscador deve deixar de lado todas aquelas ações intencionais que perpetuam a dolorosa transmigração dos seres e executar somente aquelas que resultam na suspensão do samsara. Isso. Então quando você pratica ação intencional, você continua preso ao samsara, ou à roda das encarnações. Já aquele que pratica as ações que libertam do samsara, são aqueles que vivenciam a realidade, ou seja, a realidade ilusória, o que está acontecendo, silenciando a intenção que o ego dá. O ego vai dizer, eu estou falando aqui para vocês aprenderem. Mas eu não vou acreditar nisso. Porque se eu acreditar nisso, posso ser posteriormente bombardeado com o prazer de ter ensinado ou com a dor de não ter conseguido me fazer entender. Então é isso que o Krishna ensina. E essa questão da intencionalidade é muito mais marcante no Bhagavata Gita, quando ele conversa com Arjuna. Ele fala que a yoga é a libertação das intencionalidades e a vida vivida em sacrifício a Deus. Ou seja, eu sacrifico tudo que eu quero, tudo que eu amo, tudo que eu detesto, tudo que eu sei a Deus. E eu digo, só Deus sabe, só Deus faz. Essa é a doutrina da yoga. E agora ele complementa aqui no Bhagavata Puranas, falando do fim da intencionalidade para o senhor da mente, da importância do fim da intencionalidade para o senhor da mente, que é a libertação do samsara. Item número 5. Fixando-se em mim, convém que o buscador cumpra com os preceitos morais universais, como não ferir, matar, roubar, etc., ou yamas, e de quando em vez, inclusive com os niyamas, ou regras de conduta menos importantes, como higiene, etc., deverá servir ao mestre sereno que me realizou, e que exatamente por isso se tornou uno comigo. Mais uma vez, de não se está falando de ações, mas de intenção. Como eu disse antes, a doutrina do Buda, a doutrina do Cristo, a doutrina do Krishna é fundamentado na intenção. Então o ser lúcido não deve se prender na intenção às leis do seu país, às leis da sociedade, ou seja, a vontade de ganhar, o medo de perder, a vontade de ser famoso, a vontade de ter paz sempre, como mandam as leis de evoluir materialmente, e nem a se prender às regras de higiene, que aliás abusaram tanto neste mundo, não? Mas tudo isso na intenção, não na ação. Se tiver pergunta. Item número 6.
O buscador deve libertar-se de toda vaidade e ciúme. Deve ser eficiente em tudo, carecer de apego e estar firmemente dedicado ao autêntico Guru. Não deve ter pressa nem impaciência para vivenciar a verdade. Estando livre de toda inveja, não deve ser afetado pelas discussões inúteis. Veja que o Krishna só fala de mundo interno, de intenções, de emoções. Ele não fala de ação. Você deve ser livre de vaidade, você deve ser livre da obsessão, da peste em realizar, ou da indolência em realizar. Você deve ser livre da luxúria. Enfim, sempre o mundo interno, nunca ações. E livre, não deixar de ser. Olha bem que isso é importante. O Krishna diz que você deve ser livre dessas coisas, mas não que você decide tê-las. Você deve ser livre da vaidade, mesmo tendo vaidade. Porque a vaidade é criada pelo ego como instrumento karmático. E o trabalho é a libertação da vaidade e não o fim da vaidade. Se tiver pergunta. O Atman, alma absoluta, espectador autorrefulgente, é diferente dos corpos denso e sutil aparentes. Tal como o fogo que queima e ilumina, é diferente da madeira usada como combustível. O espírito é diferente do corpo denso, do corpo humano e diferente do corpo sutil, ou seja, do perispírito, do corpo búdico, do corpo disso, daquilo ou daquilo outro. Aliás, o espírito não tem corpo. O espírito é o espírito. Ele pode estar ilusoriamente vendo-se abigado em corpos, mas ele não é o corpo. É por isso que eu já disse muitas vezes, ninguém, nenhum ser humanizado, jamais viu um espírito. Porque o espírito, o que se vê, o que se percebe, o que o ego cria, são imagens de corpos, sutis ou densos, e não o espírito. Aliás, o espírito da verdade também diz isso. Quando perguntado por Kardec se o espírito era alguma coisa, o espírito da verdade disse assim: para nós, mas para vocês ele é um nada, porque vocês não podem, não conseguem perceber o espírito. E olha que apesar disso tem muita gente dizendo que vê espírito, que fala com o espírito. Não, ele conversa, vê corpos, conversa através de corpos, não com o espírito. E quem conversa através de corpos, conversa através de egos ou consciência. Se tiver pergunta. Duquesa diz, pode-se dizer que a consciência do espírito é mais ampla que a consciência, entre aspas, do corpo? Em que sentido você quer usar a amplitude? Por favor, responda. No sentido da compreensão dos fatos. Neste aspecto, sim. A consciência do espírito é mais ampla,
mais ampla não, mais universal, porque ele tem uma compreensão mais universalizada dos fatos do que a consciência, não do corpo, mas a consciência humana. Então a consciência espiritual possui uma compreensão mais universalizada dos fatos do que a consciência humana. Isso eu concordo. Agora, mais ampla em quantidade de informações, não. O ego humanizado é aquele que possui mais informações, porque é o mundo mais múltiplo que existe, é o mundo humanizado. Imagina quantas informações precisa ter um ego de um pachalinho para viver. Agora imagina quantas informações tem um ego humano para viver. Então o ego humano é mais amplo nesse sentido. Item número 9. Assim como o fogo, ao penetrar na madeira, parece absorver seus tributos, tais como origem, dureza, duração, caducidade, magnitude, pequenez, diversidade, etc., o Atman também parece absorver os atributos do corpo aparente. Isso. Assim como o fogo parece ter os atributos do que está queimando, o espírito parece ter os atributos do corpo. Então, por exemplo, um corpo gordo. Não existe espírito gordo. Por exemplo, um corpo velho. Não existe espírito velho. Um corpo bonito. Não existe espírito bonito. Um corpo bondoso. Não existe espírito bondoso. É apenas aparência. É apenas um julgamento daqueles que trabalham com sombras, com ilusões, ou seja, julgam o espírito pelo ego humanizado. Outro dia me perguntaram o que no ego é do espírito. E da colocar assim o exemplo. Por exemplo, um ego que tenha paciência. Essa paciência é do espírito ou é do ego? E aí eu respondi assim: no ego só existe do espírito o gênero de provas, mais nada. Por exemplo, se o espírito pediu para trabalhar o nervosismo, o ego será nervoso. Mas este nervosismo não é do espírito, é do ego. Está presente no ego porque é parte da prova do espírito. Então não dá para reconhecer um espírito pelo ego ao qual ele está ligado. Como eu disse antes, a diferença da doutrina que nós está conversando, fundamentada no espiritualismo, no universalismo não existencial, é que nós vai a fundo nas coisas, vai ao tudo. E a partir dessa informação,
ou seja, que não dá para se reconhecer nenhuma característica do espírito através do ego, eu pergunto, será que o espírito que viveu São Francisco de Assis era santo? Será que o espírito que viveu Gando era santo? Não sei. Eu não posso julgar o espírito pelo ego. E São Francisco de Assis, de Gando, são personagens humanos, ou seja, são egos. É por isso que no Avaduto Gita, ou seja, no estudo profundo do monismo, fundamentado no estudo do Krishna, é dito assim, se eu já sou tudo que eu posso ser, a quem eu vou render homenagens? Eu não... O verdadeiro sábio não rende homenagens a ninguém. Ele não tem ídolos, porque ele sabe que o que ele conhece é só ego. São características do ego e não características do espírito. Isso é fundamental para se alcançar este nada seio do tudo. É preciso desmistificar a questão do espírito que está ligado a um ego e não julgar espíritos por aparências, ou seja, por egos. E na hora que nós faz isso, nós conseguimos amar a todos de uma forma equânime e igual. Agora, se nós ainda fica com ídolos, que andam idolatias, achando que o espírito que viveu São Francisco de Assis é um santo, nós não religamos nada. Se tiver a pergunta, este texto é importantíssimo, porque serve também para os outros seres humanos. Por exemplo, a questão da alma gêmea. Se teve uma moça que vinha aqui que foi embora justamente por causa disso. Essa questão de alma gêmea é a maior ilusão que existe. E quando eu disse isso, ela disse, eu não acredito nisso. Eu disse, tá certo, é seu direito. Não existe alma gêmea. Até porque essa questão de afinidade que vocês vivem é afinidade com egos, não com espíritos. Porque não dá para se reconhecer o espírito pelo ego. Então, pode existir egos gêmeos, mas não almas gêmeas. E além do mais, se houvesse uma alma inteiramente dedicada à outra, ela feriria o universal, porque ela estaria vivendo, colocando uma outra alma acima das outras. Acabou a igualdade do universo. Então é fundamental essa história para se parar com determinadas coisas que não nos deixam evoluir, que nos prende à roda de encarnações. Sabe, tem muito espírito que não quer sair da roda de encarnação para não perder este contato com essa tal de alma gêmea. Que isso é um ego, isso é uma pova. Se tiver pergunta. Helder diz, o que significa então os complementos divinos que se falam na linguagem da fraternidade branca?
são do espírito e não do cheiro humano, e não podem ser percebidos pelos egos. Deixa eu dizer uma coisa para você, moço. Eu vou falar em linha geral e até você, pelo que nós a conversou, precisa muito ouvir isso. Existem muito espírito que possui atributos de santidade que vocês nem imaginam qual são, porque na verdade vocês só têm ideias desses atributos, que hoje vivem como assassinos, bandidos e ladrões. Porque essa é a missão desse espírito. Veja, se fala na necessidade de haver tormentos, precisam haver, para o fim dos tempos, precisam haver zeladores desses tormentos. E esses zeladores de tormentos não podem, vamos dizer assim, por justiça, se expor a adquirir mais karmas. Então Deus manda espíritos missionários para guiar os tormentos, grandes tragédias, vamos dizer assim, por missão. E o espírito que possui atributos divinos aceita. Aceita porque espírito não escolhe missão. Espírito pede a Deus: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa vontade, não da minha. Se o Senhor acha que eu devo encarnar agora e passar pela execução pública, louvado seja o seu nome, eu vou. Aliás, foi este o mesmo caso de Judas. O evangelho de Judas está aí agora para provar que ele não tinha aqueles atributos, mas que ele veio como missionário, veio num tatado, combinado, veio num tato com a espiritualidade que organizou a encarnação, Jesus Cristo, que é uma encarnação, não é um Cristo, para que ela tivesse na ilusão o cumprimento dos fatos necessários para a exemplificação da universalização. Então nós não podemos confundir atributo do espírito com atributos do ego, do ser humano. Não são os mesmos. O atributo do espírito, do ser humano, é zelado de acordo com a prova ou omissão do espírito. E o atributo do espírito está no Atma, no universo. Se tiver mais perguntas, olha, moço, como eu disse para você, é importante essa compreensão para, vamos dizer assim, não comprar gato por lebre, viu? Este corpo criado pelo poder de Maya, aparência e ilusão, é em verdade a causa da transmigração do homem. E somente a vivência do ser destrói tudo isso. Transmigração é a samsara, é a roda de encarnação. Este corpo, e aí não é o corpo físico, mas o ego, é a causa da permanência do espírito na roda de Shashala. Ou seja, o julgar os atributos do espírito de acordo com os atributos humanos.
Vou dar outro exemplo cástico. Eu falo disso, aliás, acho que já devo ter falado neste trabalho. Falo sempre. Um moço aí do Portugal, não você, um outro, me disse assim: isso aqui, você disse que no mundo espiritual não tem pachalinho, não tem flor, mas isso é tão bonito. Eu disse: é exatamente por você assar isso tão bonito, é que você continua encarnando e desencarnando. Porque viver as realidades a partir dos atributos da realidade material. Pachalinho não é bonito, é pachalinho. Pôr do sol não é bonito, é pôr do sol. E o pôr do sol é uma ilusão, já que não existe sol. Não se pode julgar as coisas do mundo pelos atributos do mundo. Deve-se julgar as coisas do mundo pelos atributos espirituais. Mas como você não conhece os atributos espirituais, não julgue nada. Não há assim nada certo, não há assim nada bom, não há assim nada bonito. Porque enquanto você estiver preso a estes elementos materiais, você vai encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar durante muito tempo. Até que um dia você vai acordar e dizer: meu Deus, que idiota. Item número 11. Portanto, valendo-se do discernimento, convém que o homem se una ao eu absoluto que mora em seu próprio coração, abandonando para tal todo pensamento ou noção de corpo real, mundo verdadeiro e todo o resto que se supõe conhecer graças ao pensamento. Olha, sabe qual é, vamos dizer assim, só para nós tentar colocar de uma forma que vocês entendam. Sabe qual é a maior população do primeiro nível depois deste que vocês vivem? De mães e pais preocupados com seus filhos. De donos de empresas preocupados com as suas firmas. De naturalistas preocupados com a preservação das matas. Essas coisas que são consideradas tão bonitas. Tem mais, né? Os que praticam a caridade material preocupados com os que estão passando necessidade. Essas coisas que são consideradas tão bonitas, tão certas, tão perfeitas, dentro da lógica humana, não vale para a lógica espiritual. Portanto, leia de novo, filha, que eu acabo com as mesmas palavras que estão aí. Portanto, valendo-se do discernimento, convém que o homem se una ao eu absoluto que mora em seu próprio coração, abandonando para tal todo pensamento ou noção de corpo real, muito verdadeiro, e todo o resto que se supõe conhecer graças ao pensamento. Exatamente isso. Portanto, abandone tudo e ligue-se ao eu real, que você não sabe quem é, como é, o que tem, como vive. Então, abandone-se ao nada. Um nada que contenha tudo, sem o valor que ele tem hoje. Item número 12. O verdadeiro mestre
deve ser considerado como o pedaço de madeira superior, o buscador como o pedaço inferior. A instrução dada é a própria lenha que os identifica, e o reto conhecimento é a união que conduz à felicidade suprema. Este exemplo refere-se ao antigo método de obter fogo quando se esfregam dois pedaços de madeira entre si. Assim como o fogo parece destruir as impurezas, o entendimento que um discípulo sagaz alcança de um guru competente dissipa a ignorância mental que recobre a verdadeira natureza do discípulo. Só vamos unir a isso aí o ensinamento de Cristo. Não chame ninguém de mestre, porque você tem um mestre no céu. Então, o discípulo que, ligado a Deus, recebe de Deus o ensinamento, é como o fogo que queima todas as impurezas e faz com que este ser consiga ir além da materialidade.